Olá pessoal, senhoras e senhores, sejam todos novamente bem-vindos ao meu canal Moisés Silva, Poesias e Poemas. Para quem gosta de poesias, para quem gosta de poemas, este é o canal. Hoje eu quero falar sobre um assunto talvez de maior importância dentro desse canal, vamos dizer assim, tendo em vista que todos os nossos esforços têm sido dirigidos em prol desta temática, que é a poesia. Eu vou falar hoje sobre o segundo livro da Poética de Aristóteles, que acredito eu ser não só o autor, como o próprio livro de suma importância para tratarmos de assuntos poéticos. Então, o segundo livro da Poética, o que tem de especial? Essa é a temática deste vídeo. E antes de começar a falar um pouco do filósofo Aristóteles, o filósofo estagirita, eu quero ler uma passagem aqui em uma das principais obras do mestre desse grande filósofo, que é a República de Platão. Eu quero ler uma passagem que já está quase no final do livro, que é sobre um tema muito importante para se compreender o pensamento de Aristóteles, tendo em vista que boa parte do conhecimento de Aristóteles ele adquiriu do seu mestre Platão. Então está escrito assim, é uma fala entre Glauco e Sócrates, né? E Sócrates vai dizer sobre a teoria das três camas. Ele diz assim: há três espécies de cama: a natural, que a meu ver poderíamos considerar como obra de um deus, ou poderia ser de alguém mais. Não acho que de ninguém mais. A segunda espécie é obra do artesão. Aí Glauco vai concordar dizendo que sim. A terceira é obra do pintor. Não seria assim? Diz Sócrates. De acordo. Pintor, marceneiro, Deus, aí estão os três criadores das três espécies de cama. Sim, são esses três. O Deus, ou porque não quisesse, ou por necessidade, não pudesse fazer em sua forma natural mais de uma cama, realizou, portanto, somente aquela que é a cama segundo a essência. Duas ou mais como aquela não foram criadas pela divindade, nem as serão, jamais. Então aqui, quando a gente observa a obra de Platão, que foi o principal influenciador de Aristóteles, tendo em vista que Aristóteles passou 20 anos estudando com Platão, antes da morte de seu mestre, a gente observa que Sócrates vai dando as definições da teoria da imitação, a mimese, que é um dos assuntos importantes dentro da poética. E a gente vai observar que essa teoria da primeira cama, ela tem muito a ver com a questão da metafísica da matriz, de como Deus criou as coisas, como Deus criou o universo, etc. Que Deus ele cria o projeto, ele cria a matriz, e a partir de tudo que vai surgindo a partir daquilo ali são apenas imitações, são apenas figuras, são apenas coisas secundárias. Então, de acordo com Aristóteles, está escrito assim: de acordo com isso, é manifesto que a missão do poeta consiste mais em fabricar fábulas do que versos, visto que ele é poeta pela imitação e porque imita as ações. Então, quando Aristóteles diz isso, ele está dizendo que, muito embora Eurípides, Sófocles e Ésquilo tenham sido os principais tragiógrafos, e vai observar que a obra desses autores, desses poetas, elas estão bem recheadas de muitas tragédias, muitas fábulas. E é de fato o que Aristóteles está dizendo aqui na poética, que de fato o historiador ele difere do poeta porque ele conta as coisas nos seus mínimos detalhes como elas são na realidade. E o poeta, ele simplesmente cria e conta as coisas como elas poderiam ser. Ele é mais universal, vamos dizer assim, do que o historiador. Por isso, em contrapartida, é mais filosófico também. A importância da poética é porque ela é a base de estudos literários atualmente. A gente sabe perfeitamente, principalmente através da introdução que a gente vai falar logo a seguir,
o prefácio da Poética editado aí por Cassio, editado não, o prefácio da Poética que foi editado da obra de Cassio, Aristóteles de Arte Poetica Laber, de Oxford, 1965. Então a gente sabe perfeitamente que lá está escrito no prefácio que nós temos a poética hoje com toda certeza como a base de estudos literários. Existem quatro assuntos fundamentais na poética, que são a mímese, né, a questão da imitação, mimética, a tragédia, que é muito importante em uma obra poética, né, para os escritores poetas, a epopeia também muito importante para quem escreve, como a gente tem, por exemplo, os Lusíadas de Camões, né? E a gente vai também encontrar a questão da catarse, né? Um tema muito espiento e muito obscuro nas discussões tanto filosóficas quanto psicológicas e em outras áreas. Sobre a composição de como os textos da poética chegou até nós. Ainda de acordo com o prefácio dessa obra aí editada a partir da versão de Cássio, poucas obras terão tido uma transmissão tão acidentada como a poética. Certamente conhecida e preservada em Bizâncio, o primeiro texto que a notícia é contudo uma versão síriaca, feita talvez no século IX, versão da qual, aliás, se conhece apenas parte do capítulo 6, na primeira metade do século X, terá sido traduzida para árabe por Abul Bisr, juntando-se assim ao chamado aristotelianismo islâmico, que é também de suma importância aí para quem pesquisa, para historiadores e exegetas de Aristóteles aí, entender essa parte da obra dele que nos chegou através dos filósofos e teólogos islâmicos, né? E aliás, uma coisa também interessante é que hoje nós temos muito mais de Aristóteles, os manuais para os estudos na academia, do que os livros propriamente dito. Os alunos dele, os peripatéticos, eles compilaram alguns dos manuais, das apostilas que ele dava os estudos. Que paradoxalmente viria a ser uma via fundamental de difusão do saber grego no ocidente europeu, ou seja, o aristotelianismo islâmico. Entre os séculos X e XI, fora copiado o manuscrito grego, o Códice Parícinos, de 1741, vindo de Bizâncio, que acabaria por ser reconhecido o de maior valor para a reconstituição do texto no século XIX. Então, a gente sabe perfeitamente que o filme O Nome da Rosa, baseado no romance de Umberto Eco, ele vai tratar exatamente sobre essa questão do livro da poética, né, tão controverso, o segundo livro, onde vocês vão observar ali no filme que muitos morreram tentando ler o livro, porque, de acordo com o filme, as páginas eram envenenadas. Então todas essas coisas aconteceram nesse filme, O Nome da Rosa, um filme excelente fala de filosofia, teologia, muito bom. Hoje nós temos atualmente no Brasil vivos, ou brasileiros, vamos dizer assim, dois dos melhores expositores, que são dois dos melhores expositores de Aristóteles, que são o professor Belay, né, professor de filosofia, um youtuber também, e o professor Olavo de Carvalho, que escreveu um livro chamado Os Quatro Discursos de Aristóteles. Então são os dois, ao meu ver, dos melhores comentadores de Aristóteles, tendo em vista vários vídeos que eu já vi, várias exposições, várias aulas de outros comentadores aí de Aristóteles. E outros bons comentadores também internacionais, que são o Ernest Cassirer, Bertrand Russell, né, que escreveu a história da filosofia ocidental, e o principal de todos, que é Tomás de Aquino. Não tem para ninguém, de fato, o príncipe da teologia escreveu sobre o príncipe da filosofia de maneira genial, vamos dizer assim. E inclusive é considerado como se fosse uma espécie de peripatético, Tomás de Aquino, de tanto que estudou a obra do filósofo Estagirita. Agora, o que tem de tão importante no segundo livro da Poética? De acordo com o próprio filme O Nome da Rosa e alguns comentadores, o livro vai falar sobre a questão da comédia, a tão intrincada questão da comédia, que acaba sendo algo assim que permeia toda a sociedade de maneira geral, né? Mas afinal, o que aconteceu com o livro 2? Essa é uma pergunta que eu levanto aqui nessa pequena introdução,
que também é de muita importância. O que aconteceu com o livro 2 aí da Poética? É algo que tem sido discutido há muito tempo.